Até aqui, estudamos várias funções e como encontrar as suas derivadas. Vimos que, para cada tipo, funções potência, exponencial, trigonométricas, inversas trigonométricas, logarítmicas, cada uma delas possui uma regra para que você possa encontrar a sua derivada. E, com isso, temos liberdade para desenvolver diversos problemas que seriam muito complicados se não tivéssemos esse tipo de estudo. Por exemplo, quando lidamos com um sistema físico, em que temos a função de posição em relação ao tempo. Quando derivamos essa função, encontramos a função velocidade. Se derivarmos novamente, encontraremos a função aceleração. Mas, e se em alguma situação tivéssemos como ponto de partida somente a função velocidade? Será que seria possível fazer o caminho inverso e chegar na função de posição? A resposta para isso é sim. E isso se deve ao fato de que a mudança de uma função para a função derivada, ela se dá por regras muito bem definidas. E, como para cada função você tem um passo a passo para chegar na sua função derivada, para que você saia da sua função derivada e chegue na função original, que chamamos de primitiva, basta que você realize todos os passos ao contrário. E podemos dar uma definição. Uma função f é denominada primitiva ou antiderivada de uma função em um intervalo se f' de x for igual a essa função para todo x no intervalo. Em outras palavras, uma função primitiva é aquela que, ao ser derivada, dá origem a uma função. Ou seja, a sua função velocidade, ela possui a primitiva, que é a função posição. Ao derivar a função posição, você encontra a função velocidade. E da mesma forma que você pode falar que a função aceleração é a derivada da função velocidade, você pode dizer que a função velocidade é a antiderivada da função aceleração. Vamos ver aqui as regras de antiderivação ou regras de primitivação para as funções mais básicas. Essas são as mais importantes entre todas. A primeira que a gente vai ver aqui é para a função potência. Na sua derivada, a gente pega o expoente e passa para frente do x multiplicando. Logo depois, subtraímos uma unidade desse expoente. E assim chegamos no nosso resultado final. Na primitiva, temos que fazer o processo inverso, sendo que, se sairmos de alguma coisa do tipo n que multiplica n menos 1, temos que voltar exatamente para esse x elevado a n. Para isso, vamos fazer o inverso do que a gente fez para a derivação. Olha só, o último passo, a gente subtrai o expoente em uma unidade. Então, vamos pegar esse expoente que está aqui e vamos somar uma unidade. O passo anterior, passamos o expoente multiplicando. Então, na nossa primitiva, vamos passar esse expoente dividindo.
Olha só, vamos simplificar essas continhas aqui para ver se a gente realmente chegou na solução correta. Esse parênteses aqui não tem nem muita necessidade, eu coloquei mesmo só para a gente conseguir enxergar com mais nitidez. E aqui, o que tinha sido subtraído antes, eu somei. Então, esses dois se cancelam, sobrando aqui somente o n. E aqui embaixo acontece a mesma coisa, né? Esse menos vai embora com esse mais. Desse jeito aqui, eu tenho um n multiplicando e um n dividindo. Simplifico aqui também. E o que eu chego no final das contas é somente o x elevado a n. Então, como regra de antiderivação, para uma função potência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é somar 1 ao expoente. Depois disso, como um segundo passo, precisamos passar o expoente dividindo. E, somente com essas duas regrinhas, conseguimos reverter o nosso processo de derivação. Como um exemplo disso, podemos pegar a função f de x igual a 3x elevado à quarta potência. Se eu quiser encontrar a primitiva para essa função, que eu vou colocar aqui somente como sendo um f maiúsculo, eu teria que somar 1 ao expoente, né? Então ficaria aqui com 4 mais 1, e então dividir isso aqui por 4 mais 1. Assim, fazendo as operações aqui, ficaria com 3x elevado a 5 sobre 5. Essa função aqui é a minha primitiva para a função 3x elevado a quarta. Só para a gente conferir, vamos derivar essa função que eu acabei de encontrar e ver no que dá. Olha só, derivando isso aqui, eu ia passar o 5 para frente multiplicando. E então, subtrair uma unidade do expoente, ficando aqui com 4. Né? Esse 5 eu vou simplificar com esse 5. E volto aqui a ter o meu 3x à quarta. Quando você deriva a sua função primitiva, você volta para a sua função, como vimos na definição anterior. Então, anotem essa regra aqui, porque ela é uma das mais importantes que a gente tem para as primitivas. Agora, vamos ver para um outro tipo de função, as trigonométricas. Na derivação, a gente tinha aqui o seno de x se tornava cosseno de x. E a função cosseno de x se tornava menos seno de x. Para a primitiva, a gente tem que encontrar o caminho inverso, sendo que a função cosseno, ao fazer o caminho inverso, ela se transformaria na função seno. Então, vamos colocar aqui cosseno de x, antiderivando, vai para o seno de x. Agora, para essa segunda expressão, eu tenho que o seno de x, quando ele está negativo, a antiderivada dele o transformaria num cosseno, mas com o sinal trocado. E a partir disso, eu digo que a primitiva do seno de x chega em cosseno de x, mas com o sinal trocado. Se aqui tiver positivo, aqui fica negativo, e vice-versa. E essa aqui, né,
é a nossa regra de antiderivação ou de primitivação para as funções trigonométricas. Seguindo em frente para outra função que a gente já estudou, temos aqui também a função exponencial. Na derivada, a gente viu anteriormente que, para uma função a elevado a x, chegávamos em a elevado a x vezes um valor aqui que era o logaritmo natural dessa base, desse a. E, no caso especial, quando essa base era o número de Euler, chegávamos no e elevado a x vezes 1, que é o logaritmo natural de e. Na sua primitiva, temos também o caminho inverso, sendo que, partindo de uma função exponencial, você tem que chegar na própria função exponencial, mas tendo o logaritmo natural dessa base como uma divisão. Isso porque, quando você derivar essa função exponencial com esse denominador, você chegará em a elevado a x, que multiplica o logaritmo natural de a, sobre o logaritmo natural de a. Então, isso aqui você vai cancelar esse com esse, sobrando a elevado a x. Mostrando que esse caminho é o inverso da primitivação. Já para o caso do e elevado a x, a volta aqui seria mais simples ainda, ficando somente com e elevado a x, quando submetido ao processo de antiderivação, chegaria em e elevado a x. Essa aqui, então, é a nossa regra para primitivas das funções exponenciais. E, indo para uma das últimas importantes, chegamos nas funções logarítmicas. Aqui, as derivadas, quando temos um logaritmo de x na base a, ao derivar, chegamos em 1 sobre x, que multiplica o logaritmo natural desta base. E, nos casos em que usamos o logaritmo natural, chegamos em apenas 1 sobre x. Para este caso, a nossa primitiva para a função, que é 1 sobre a vezes x, que é uma constante, vezes x no denominador, chegamos em logaritmo natural de x sobre essa constante. E, no caso em que temos apenas 1 sobre x, a nossa primitiva chega em logaritmo natural de x. Vejam bem, quando eu derivo a minha primitiva, eu chego na minha função. Derivando a minha função logaritmo natural de x sobre a, esse a sendo uma constante, ele pode sair para fora da minha derivada. Então, a derivada do logaritmo natural de x é somente 1 sobre x. Logo, o meu resultado é 1 sobre ax. Então, o nosso caminho inverso aqui agora, a gente parte de uma função que é 1 sobre x vezes qualquer constante, e lembrando que esse x aqui é um x elevado a 1. Por quê? Quando você tem situações em que você tem
1 sobre x elevado a qualquer outro valor, né? Por exemplo, 3, aqui no denominador. Isso aqui você pode transformar ele em x elevado a menos 3 e utilizar a regra da potência. O que não dá muito certo quando você tem 1 sobre x elevado a 1. Por quê? Isso aqui você pode colocar como sendo x elevado a menos 1 e, utilizando a regra da potência para esse caso, na sua primitiva, você teria que fazer o quê? Somar mais 1 no expoente e dividir por esse expoente ali que você acabou de criar, né? Isso aqui daria x elevado a 0 sobre 0. E a gente não tem divisão por zero, né? Então isso aqui não existe. Todas as vezes que você tiver que fazer uma primitiva que tem 1 sobre x elevado a 1, a resposta disso aqui vai dar um logaritmo. Caso exista algum valor que multiplique esse x aqui no denominador, ele vai continuar multiplicando aqui sem problema nenhum. E o seu resultado vai ser isso aqui. Então, essa aqui é a nossa regra de antiderivação para as nossas funções logarítmicas. E a gente já viu até aqui outros tipos de funções para serem derivadas, como as inversas trigonométricas e também operações como multiplicação, divisão, funções compostas. As regras de antiderivação para esses casos a gente vai ver posteriormente. Até este ponto aqui do curso, tentem aprender como estas aqui funcionam, porque isso vai dar uma base muito boa para que a gente consiga desenvolver as demais. E uma característica que envolve todas essas regras que eu já falei aqui até agora é a questão das funções constantes. Quando você tem qualquer constante e submete a derivação, isso aqui dá zero, o que acaba tendo uma complicação para a primitiva. Se você pega uma função que é igual a zero, para qual valor você deveria voltar ela? Por quê? Esse k que temos aqui, ele pode ser qualquer número real, pode ser o número 1, 2, 3, 4. E quando você pega a informação somente de zero e vai voltar isso aqui para alguma coisa, qual número você colocaria? Essa é uma resposta que a gente normalmente não tem. E é por isso que, todas as vezes que você fizer uma antiderivada, é muito importante que você considere que existia alguma constante na sua função que foi derivada. Explicando de uma outra forma, se eu tenho, por exemplo, a função x² mais 3, a derivada disso aqui ficaria 2x mais 0. Então, nem aparece esse zero aqui. Quando eu pego essa função aqui e vou fazer a minha antiderivada, sua resolução ficaria, olha, o x aqui está elevado a 1, então eu coloco 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Logo, vou ficar aqui com 2, que multiplica x elevado a 2, sobre 2. Esse 2 eu simplifico com esse e chego em x². Vejam bem, eu consegui aplicar a minha antiderivada, cheguei nesse resultado, x², da mesma forma que eu tinha aqui, mas esse 3 aqui, ele foi perdido no meio do processo. Porque todas as vezes que aparecem aqui constantes, independente de qual seja, no processo de derivação, ela é perdida. E quando você vai fazer o caminho inverso, você não tem como dizer qual era essa constante que estava aqui. Logo, para toda função que você fizer uma primitivação, é importante que você considere que existe uma constante associada à sua resposta.
E com isso, podemos definir um teorema. Se f for uma antiderivada de uma função em um intervalo, então a antiderivada mais geral dessa função será f de x mais k, onde k é uma constante. Em algumas situações em que lidamos com, por exemplo, sistemas físicos, em que temos a velocidade em função do tempo igual à velocidade inicial mais at, ao derivar, chegaríamos na aceleração, que ficaria simplesmente uA. Essa velocidade inicial é uma constante, e ela é perdida nesse processo de derivação. Ao fazer o processo inverso, chegaríamos somente na função at. A nossa constante k, para esses casos, seria a nossa velocidade inicial. Dessa forma, dependendo da situação que você lida, você pode conseguir as informações de qual é essa constante. Mas, quando você pega simplesmente uma função e faz a antiderivada, você tem que deixar com um k ou outra letra que represente essa constante. Vejam um exemplo e façam os exercícios para ter uma melhor visão de como isso tudo funciona.